Repórter Rogério Guimarães, que está acompanhando a entrevista coletiva que os pais da garota Gabriela, que morreu no Hopi Hari, estão concedendo à imprensa. Vamos acompanhar. Não podemos aceitar uma perícia desse tipo. Os peritos, se tivessem a capacidade, teria no momento exato, visto onde estava o corpo da garota, porque ela tinha sangue, dali levantar realmente a posição. A perícia constatou, entendeu? Nesse momento é o advogado de defesa da família da garota que está falando. No lugar da mãe. Isso não é verdade. A vítima estava sentada bem no canto. Quem olha para o brinquedo, à esquerda. Uma falha que não podemos aceitar, essa falha da perícia. Mas, infelizmente, houve essa falha e Deus pôs o dedo na ferida. Com que a mãe estivesse presente no dia e a tia fotografasse aquele momento quando a filha subiu para a morte. Doutora Ademar, por gentileza. Só, por favor. Sim. Para a morte, a filha subiu e foi fotografada e foi registrado esse momento. Então, nós levamos ontem essa foto, onde nós desmascaramos realmente a perícia. Um outro motivo. Testemunhas. Foram ouvidas algumas testemunhas que relataram os fatos que não são verdadeiros. Essas testemunhas serão processadas por falsos testemunhos. Quem mentiu. Várias pessoas nos telefonaram, eu tenho essa relação, se colocando à disposição que tem prova de que esse brinquedo já estava com defeito há muito tempo. Até fotografaram, inclusive. E o shopping e o parque, elas se disseram, não observou isso, porque não quis. Bom, fechamento do parque, vocês têm me interrogado. Vai ser fechado o parque? Se depender de mim, será fechado esse parque, pelo menos um dia, em respeito à vida da falecida. Que não podemos conceber. Aceitar que uma criança morre num parque e continua trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso é vergonhoso. Isso é falta de respeito com a vida humana. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês também. A prefeitura será responsabilizada por nós. Nós não podemos aceitar que uma prefeitura tenha um parque desse porte e não tenha uma perícia para saber o seu funcionamento, o seu estado de funcionamento. Ela será responsabilidade. Além de que o próprio shopping também será processado por danos morais e danos materiais do shopping. Parque. O parque, desculpe, me perdoe, tá? Qual o crime que cometeu os diretores do shopping? Do parque, por favor, do parque. Eu entendo que foi um dolo eventual. Eles poderiam ir à júri, inclusive, que eles sabiam que aquele brinquedo não poderia ser utilizado. Segundo eles, aquele brinquedo estava desativado. Estava desativado porque não colocaram um adesivo desativado. Por que não lacraram aquela cadeira? Aí vem outra pergunta. Por que a perícia realizou uma cadeira que não era correta? Por que não realizou nas 4 cadeiras? Por quê? Falta de interesse? Por quê? Até hoje não consigo essa resposta. Mas vamos lutar para que a verdade apareça. Doa quem doer. Não vamos de jeito nenhum ficar com os braços cruzados. Se vocês quiserem alguma pergunta para mim, aí eu vou passar a palavra para elas. Pode perguntar. Tá, doutor, os advogados vão fazer o que agora? Vocês pretendem ouvir alguém, chamar, conversar em particular com o delegado? A minha equipe está fazendo alguns levantamentos, prefiro não dizer ainda para vocês. Minha equipe está levantando, várias denúncias nós temos recebido, estamos fazendo um trabalho, depois vocês vão tomar conhecimento. A dona Silmara pode falar agora, doutor, por gentileza? Agora eu passo a palavra à dona Silmara, por favor. O senhor troca de cadeira com ela só por conta dos microfones, por gentileza, doutor, porque está centralizado. Dona Silmara Aparecida da Costa, ela que é mãe da Gabriela e o Caio. Dona Silmara, a senhora também estava no parque no dia do acidente. O que a senhora viu acontecer? A senhora viu a trava, chicotear? O que a senhora viu naquele dia? Bem, nós estávamos sentados nós 4 no mesmo jogo de cadeiras, que eu estou falando desde a primeira vez que eu dei a entrevista. Nós estávamos sentados nós 4, quando desceu, o brinquedo desce, porque ele desce com tudo, que é uma queda livre, desce com tudo. Eu escutei um barulho muito alto e a minha sobrinha, que estava ao lado dela, gritando o nome da minha filha, Yukari. Foi só isso que eu ouvi. A senhora não viu a alavanca se movimentar? Nada disso a senhora viu? Não, eu não vi a alavanca se levantar. Eu ouvi, a uma certa altura, eu ouvi a minha sobrinha gritando, já sem voz, o nome da minha filha. Foi quando o brinquedo chegou lá embaixo, eu abri rapidamente a trava
e olhei para o lado. Não, a princípio eu olhei para o lado, eu vi que a cadeira dela aquela trava já estava descida. Foi quando eu abri rapidinho, eu não sei nem como, não sei dizer como. Abri as travas rápido e minha filha estava caindo no chão. Ninguém orientou vocês que aquela cadeira estava com defeito? Não. Como é que foi a entrada dela no brinquedo? Vocês conseguiram perceber? A mãe está sendo perguntada agora. Como foi a entrada no brinquedo La Tour Eiffel, mãe da Gabriela Silmara? Olha, isso eu não posso te dizer, porque assim, minha filha era uma menina de 14 anos, num parque ela estava totalmente feliz. Então, quando abriu os portões ali, né, da nossa vez, ela e a minha sobrinha saíram correndo. Ela tirou o chinelinho do pé, colocou ali no cestinho e sentaram. E já abaixaram a trava. Quando eu cheguei com meu marido, nós ocupamos as 2 cadeiras que sobravam e também já puxamos. Então, na verdade, eu não posso te dizer, porque ela chegou e sentou antes que eu chegasse. A senhora não viu que foi ela que levantou a trava? Não. A gente chegou, elas já estavam sentadas. De qualquer maneira, não teve nenhuma dificuldade para que ela sentasse ali. Ela levantou normalmente, abaixou normalmente. Normalmente, porque quando nós chegamos, ela já estava sentada naturalmente e toda feliz, para falar a verdade. Vocês foram os primeiros a usar o brinquedo ou alguém usou o brinquedo antes? Inclusive aquela cadeira. Foi a primeira rodada de foi pessoas? A terceira ou a quarta, a gente não está bem certo. Mas quanto a se foi usada ou não, a gente estava do outro lado, a gente não tinha visão. Antes de vocês entrarem no brinquedo, vocês perceberam se havia cadeiras vagas nas pessoas que entraram antes ou não? Estava completamente preenchido o brinquedo? As pessoas, na verdade, entrou todo mundo junto. Você sabe, quando vamos a um brinquedo, você entra correndo e cada um vê somente o seu lugar, né? Então, eu, na verdade, eu nem olhei para os lados. Eu estava procurando aonde a minha filha estava sentada para eu poder sentar perto delas, né? Mas antes de vocês, efetivamente, entrarem no brinquedo, vocês estavam na fila observando o brinquedo em funcionamento com outras Mãe pessoas. perguntada se viu se a cadeira estava vaga antes de entrarem em outras rodadas. A gente estava desse lado, a gente viu o pessoal sempre completo. Na verdade, nós também não Não do observamos. outro lado, não tinha condições Vocês de sentaram ver. do outro lado. Sentamos do outro lado. Lá vocês não conseguiam ver se Não dá as pra ver, cadeiras a gente estavam estava desse vagas. lado. Nesse brinquedo, quando vocês chegaram, os operadores do brinquedo chegaram a auxiliar vocês com as travas, com a fivela? Vieram checar? Não. Não chegaram. E é uma coisa que eu já perguntei para várias pessoas. Eu gostaria de perguntar, e ninguém me deu essa resposta. Porque nós moramos no Japão há 19 anos. Já fui em muitos parques lá, Nagashima, Universal, muitos parques, Fuji, vários, posso dar vários nomes de parques que eu fui no Japão. Toda vez que sentamos a um brinquedo, vem um funcionário, checa cada brinquedo, puxa cada brinquedo. É lógico que isso aí demora um tempo maior, né? Faz essa inspeção na hora com cada um. Aí depois eles demoram um tempo, dá um ok para depois subir. Porém, com a gente não foi feito isso aqui no Brasil. Foi tudo muito rápido e subiu e não fez a checagem. E eu perguntei para várias pessoas, esse procedimento não é feito no Brasil ou não é feito no Hopi Hari? Porque eu já perguntei, mas ninguém me respondeu sobre isso. Eu sei como funciona no Japão. No Brasil, infelizmente, eu não sei e eu também tenho essa dúvida. O garoto que também usava o brinquedo chegou a dizer que ela perguntava como é que travava o brinquedo, que ela pediu ajuda. Isso aconteceu de fato? Não, isso não é verdade. Não é verdade pelo simples fato. A minha filha falava muito pouco português. Ela conversava com a minha sobrinha em japonês. E nós temos na foto, se vocês puderem reparar, numa foto, ele está sentado do outro lado onde está sentado o meu marido. Se o meu marido, que estava ao meu lado, não escutava o que a minha filha falava, será que esse rapaz, eu não o conheço, não tenho nada contra ele, que Deus o abençoe, sabe? E dê sabedoria na vida dele. Será que ele tem um ouvido tão bom que ele possa ouvir do outro lado e ele entende japonês? É uma outra pergunta que eu quero deixar, na verdade. Eu te respondo com uma pergunta, que eu também não sei te responder, me perdoe. Dona Silmara, em algum momento a Gabriela reclamou de alguma coisa que estava incomodando o corpo dela ao sentar na cadeira? A gente viu algumas fotos ali, parece que na hora da pose ela olhava para baixo, parecia incomodada com alguma coisa. A senhora lembra dela reclamar de alguma coisa? Não, isso aí é fácil de eu explicar. É que a Yukari não gostava de prender o cabelo.
Então, se você for reparar, o cabelo, ela tá olhando, ela estava segurando e olhando, simplesmente o cabelinho dela estava na frente, que ela não gostava de prender o cabelo. O brinquedo não demorou para subir, é um tempo diferente das outras rodadas, né? Ele foi acionado normalmente. Também não sei Eu também não sei te responder, porque é a primeira vez que eu vou ao parque e a primeira vez e última que eu vou andar no brinquedo como aquele. Então, infelizmente, também não posso te responder. Dona Silmara, o parque tem prestado apoio a vocês, à família? O parque esteve a última vez comigo e com meu marido na sexta-feira de madrugada, quando foi liberado o corpo da Yukari. O que eles fizeram naquele momento? Então, no momento do parque, no momento que, né, amor? No momento que nós estávamos lá, ela nos acompanhou, duas moças, na verdade, né? Elas acompanharam a gente até o hospital, nos levaram até a delegacia. E um médico muito gentil da parte dele, que eu gostaria de dizer, ele ficou tão comovido, porque eu estava aqui, a gente está falando da minha filha maior, mas a minha filha pequena estava junto. E o que aconteceu? Ele se comoveu com aquela coisa tudo e ele falou assim, você quer levar ela, a tua filha, para minha casa? Eu ligo para minha esposa e você quer levar ela para lá? Quando ele disse isso, o pessoal do parque se apavorou e disse, nós vamos levá-los a um hotel. Então, eu te digo isso, eles levaram então minha filha, minha cunhada até o hotel, ficaram esperando. Enquanto isso, nós fomos até a delegacia com as duas moças, né? Não sei se devo dizer o nome, né? Não sei nem se, né? Elas foram até conosco até lá. Depois disso, nós fomos até o hotel. Ela foi com a minha sobrinha para liberar foi com a minha cunhada, perdão, para liberar o corpo. Depois disso, eu não os encontrei mais. Até hoje a senhora não teve explicação por que essa mudança de perícia? Porque fizeram uma cadeira, fizeram em outra. Alguém deu explicação para a senhora por isso? Olha, eu vou ser bem sincera para você. Com essa correria toda, parece loucura, eu sou mãe da Yukari, eu não tô vendo notícias na minha casa, porque não é uma religião. Eu creio em Jesus Cristo, é muito além. Eu creio no Senhor e Ele está confortando meu coração. Porém, eu tenho uma filha pequena, de 7 anos. Ela está assistindo desenho em casa. Nós estamos assistindo desenho da Disney e outros desenhos, porque eu não quero assustar minha filha com tantas reportagens. Eu entendo, entendo totalmente o trabalho de vocês e até agradeço, na verdade, porque se não houver a mídia, isso aqui vai acabar em pizza, talvez, né? Então, na minha casa, a gente está assistindo desenho. Então, eu estou totalmente por fora, estou pegando algumas reportagens, né, apenas pela internet, para não mexer o emocional da minha filha pequena. Vou fazer só um questionamento, eu sei que deve ser difícil, mas na hora que a Yukari caiu, tem uma testemunha do local que diz que acha que ela já estava em óbito, que não havia dúvida disso. Vocês têm alguma certeza em relação a isso? Bem, quando a minha filha caiu, eu fui a primeira pessoa que vi. Eu fui a primeira pessoa que vi a Yukari. Ela estava no chão deitada. E naquele momento, eu só pensei em uma coisa. Eu fui orar com ela. Eu abaixei naquele momento e fiquei orando. E impus a mão nela e orei. E ela não estava respirando. Foi a hora que eu olhei para o meu marido e eu falei, Ri, ela não respira. Foi a hora que algumas pessoas, parece que eu vi na internet, tiraram algumas fotos, que ele abaixou e foi orar também nela. Nós achávamos que ia acontecer um milagre naquele momento e ela iria levantar, né? Porém, nós vimos que ela não respirava. Foi quando chegou a paramédica, né? Ela chegou, ela mediu aqui no pescoço. Simplesmente foi isso que ela fez. Ela colocou 2 dedos aqui no pescoço, colocou, como que fala, aquele aparelhinho para medir as costas, isso, nas costas, mas mal usou. Aí ela pediu para levantar as duas sessões de cadeira, né? Porque estava em cima da perna da minha filha. Estava em cima da perna da minha filha, porque ela ficou embaixo dos bancos, né? Embaixo do banco que ela estava sentada, na verdade, porque ela caiu primeiro. Então, ela estava embaixo. Então, ela levantou, e a hora que ela levantou a cabeça da Yukari, é uma coisa que eu não quero lembrar nunca mais na minha vida. Nunca mais eu quero lembrar da minha vida.
Ela levantou, ela falou assim, vocês querem que eu reanime-a? E a hora que eu vi, não tinha como Não tinha entubar. condições de ser entubada, não tinha condições de fazer nada, né? E mesmo assim ela foi levada para o hospital e não foi isolado o local para ser feita a perícia já pelo ML. Ele foi assim bem rápido, né? A gente estava, o pai estava olhando, daí aconteceu tudo isso. Eles pediram pra gente se passar um pouquinho, e vieram, trouxeram a maca, daí já tiraram a gente do local. E eu queria ir é uma coisa que eu falo, eu queria muito ter ido na ambulância com ela. Eles não permitiram, então foi questão de segundos. A hora que eu falei assim, eu vou com ela. Aí elas falaram, tudo bem, de repente um olhou pro outro, falaram, não dá. Aí eu falei, cadê a Hannah, minha filha pequena? Cadê a Hannah? A hora que eu virei para procurar minha filha, com a minha cunhada... A gente está acompanhando uma entrevista coletiva ao vivo sendo concedida pelos pais da menina Gabriela Nishimura, chamada pelos próprios pais de Yukari, que eles estão falando sobre a morte da garota que caiu de um brinquedo no Parque Hopi Hari. Os funcionários que estavam ali, eles não sabiam que aquela cadeira estava com problema? A senhora pergunta isso? Ou eles simplesmente falaram, mesmo sem o cinto, a trava vai segurar? Eles já tinham avisado o parque. É algo que eu imagino. Eles avisaram o parque que as cadeiras estavam com problema. Tinha mais de uma com problema? Não, ao menos foi aquilo que eu ouvi, não, né? Se eles avisaram. Não sei, será que eles já estavam cansados? Eu não sei como que é o trabalho aqui. Eu não sei se eles prestavam realmente atenção todos os dias naquilo. Será que eles, como não tinha algum aviso na cadeira, será que eles tinham certeza qual que era a cadeira? Talvez nem eles mesmos sabiam. Ele sabia que havia uma cadeira com defeito, mas qual era a sequência, o jogo da cadeira? Será que eles sabiam que era a cadeira de tal número? Após a queda, a senhora conseguiu perceber a reação, a fisionomia desses funcionários ao ver a filha da senhora no chão? Se foi de espanto? Naquele momento tinha condições, a gente abaixou e orou. Eu só pensei nela. E é verdade que a música no parque continuou por mais algum tempo? Olha, eu não sei dizer, porque no momento daquele você já não está escutando nem música, para falar a verdade. Você não está, não sei te dizer. Eu sei que o parque continua a funcionar. A senhora fala muito em orar. Qual que é a religião da senhora? O que vocês praticam habitualmente? Eu sou evangélica. E lá no Japão tem bastante uma dissidência muito grande de evangélicos? Alguns temos, mas na verdade o Japão é um país shintoísta, budista, sim. Mas eu conheci Jesus no Japão há 5 anos. A senhora prestou depoimento depois que a primeira perícia foi feita, a perícia errada. A senhora acha que a polícia não levou muito em consideração aquilo que a senhora disse, os testemunhos que a senhora... É porque até então a gente não tinha se pronunciado para nenhuma emissora, né? Para ninguém. Não, de domingo eu dei a entrevista dizendo o que tinha acontecido. Na verdade, é a minha palavra contra a deles. Se eu não tivesse prova, ninguém conhece o meu nome. Vocês chegaram a ler o BO, ler os autos, quando vocês estavam lá prestando depoimento ou não? Vocês só prestaram depoimento? Vocês chegaram a ver quem deu a informação de que estava na terceira cadeira e não na primeira? Na verdade... Quanto a isso, não. A senhora está muito cansada, dona Silmara. Estou. Chega à noite, às vezes não consigo dormir. De dia é muito corrido, muitas vezes vocês às vezes ligam, mas a gente nem está em casa, na verdade, resolvendo uma coisa e outra. Me preocupo muito com a minha filha menor, porque ela precisa de mim. A gente tem que ter sabedoria e conhecimento nisso. Né? A Yukari está com o Senhor, descansando no Senhor. Mas eu preciso educar a Hannah, eu preciso cuidar dela, sabe? Estamos cansados. A senhora falou na filha mais nova. Isso. Como que tem sido a reação dela nesses dias? Como que ela está encarando tudo isso? Ela anda muito manhosa. Mas ela sabe o que aconteceu com a irmã? No momento, ou ela só tem uma noção, foi morar com não. O céu? É o seguinte, ela estava no parque no momento, ela estava com a minha cunhada, ela viu a minha filha no chão, ela viu a irmã dela no chão caída. Quando nós encontramos a minha pequena, a Amanda, né, nós encontramos a Amanda, e ela estava desesperada, chorando, foi aí que eu conversei com ela. Como a gente, desde pequena, a gente ensina os princípios bíblicos para elas, ela acalmou. Ela tem que idade? 7 anos. 7 anos. E ela está com vocês agora? Sim.
pergunta muito na Gabriela? É que quando, no momento que ela chorava, desesperado, a Yucari era uma menina muito ativa. Ela dançava na igreja, ela participava da coreografia, ela fazia teatro. Ela, ali dentro, era teatro, coreografia, a gente falava que era meio quebra-galho ali dentro, né? E fazia com muito amor, na verdade, nunca obriguei ela de forma alguma a fazer. Então, no acontecimento, eu tive no meu coração de dizer para minha filha o seguinte: Raninha, a Yucari dançava tão bem para o Senhor, ela louvava tão bem para o Senhor, que o Senhor falou assim: olha, vem morar pertinho de mim e vem fazer isso só aqui para mim. Então a Hannah tem a convicção no coraçãozinho dela que a Yucari está dançando para Jesus lá no céu. Depois disso, ela fala: ah, mamãe, a Yucari está lá, né? Hoje mesmo houve uma coisa que, né, Rita? Dona Silmara, a gente acabou de ficar sabendo aqui, senhor Armando também, que o Ministério Público e os advogados do parque entraram no acordo e o parque ficará pelo menos 10 dias fechado para revisão nos brinquedos. O que a senhora acha dessa decisão? Olha, eu vou ser sincero com você. A primeira coisa que eu falei no hospital, quando a minha filha estava lá, né, já morta, foi o que eu pedi. Algo que eu exijo, foi o que eu pedi. Eu e meu marido, nós conversamos, é algo que a gente exige. Eu falei, isso não pode continuar, eu quero a vistoria em todos os brinquedos, porque é a minha filha, ela é muito especial para mim. E às vezes as pessoas me veem falando com calma, com tranquilidade, porque eu tenho uma certeza que ela está dormindo no Senhor. Porém, né, com Jesus, ela está dormindo com Jesus. Porém, tem uma coisa, a população. E se fosse outras pessoas? E se fosse nós quatro que tivéssemos morrido? Eu exigi isso no momento, só que, né, acho que acharam que eu... E pelo fato da senhora não ter visto nada, nenhum aviso, poderia ter acontecido com outra pessoa. Meio que houve outras rodadas. Outras rodadas, eu não sei. Outras crianças sentadas naquela Exato, cadeira, né? Exato. Poderia ter sido outra pessoa. Poderia. Poderia ter acontecido com mais de um. Poderia. A senhora tem alguma suspeita do porquê esse erro da polícia, do porquê tudo isso está acontecendo, por que essa demora toda da interdição? Não sei te dizer, não sei. Não faço ideia. Você acha que o Hopi Hari induziu a perícia ao erro? Não sei, não posso responder. A gente não sabe, eu não posso dizer aquilo que eu não tenho certeza. Porque se eu disser algo que eu não tenho certeza, eu estou fazendo uma acusação. Eu não posso acusar aquilo que eu não tenho certeza. Mas você acha que sem as suas fotos, a perícia errada seria feita? A sua fala de que a sua filha estava numa outra cadeirinha não seria considerada e a primeira perícia seria válida? Na verdade, isso aí eles mesmos responderam, porque já tinha dado por terminado, não é? Então não preciso nem te responder isso, né? Porque na verdade, eu estou totalmente sem notícias. Nós estamos assistindo desenho em casa. Dona Silmara, outras pessoas devem prestar depoimento, devem ser ouvidas na delegacia. A senhora gostaria de fazer um apelo para essas pessoas? Que elas contem a verdade. O que a senhora gostaria de dizer para essas pessoas? Eu gostaria de dizer que, Senhor, realmente aquelas pessoas que realmente viram, as pessoas que realmente estavam lá, as pessoas que realmente... Eu tenho convicção do que eu estou dizendo, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Então eu peço para essas pessoas que realmente falam o que realmente aconteceu. Porque hoje aconteceu com a minha filha, mas poderia ser elas, poderia ser qualquer uma das pessoas. Então a gente tem que, enquanto nós não se conscientizarmos disso, vai continuar acontecendo, nada vai ser feito. É isso que eu peço, que tenha, né, sabedoria nisso. Poderia ser elas. Era para ser um dia só de alegria. Dona Silmara, lá no Japão, vocês eram decassegues, e qual a profissão de vocês lá? Nós somos decassegues. E atuam em que área? Na parte automobilística. Eu cuido de idosos, eu trabalho numa casa de repouso, né? Que lá tem muito isso, né? Dos brasileiros que trabalham com idosos, que fazem cursos. Exato, eu trabalho com idosos. A Gabriela que pediu para ir no elevador, Dona Silmara, qual que foi o posicionamento dela lá naquele dia? É porque era o primeiro brinquedo. Como era o primeiro brinquedo, ela e minha sobrinha corriam na frente. Vamos começar por esse, porque senão depois teria que voltar tudo. Eles iriam numa sequência. E a sobrinha diz o quê? Ela estava ao lado da Gabriela. Ela consegue falar? Isso vai com ela, né, amor? Ela explicou, na verdade ela nos falou, ela falou para nós,
ela deu depoimento. Eu prefiro falar somente em meu nome. Eu digo assim, ela questão me de disse. sentimento, dona Silmara. O que ela expressa para vocês? Ela está muito abalada ainda? Fica falando que viu tudo acontecer? Qual o sentimento dela? Na verdade, ela disse que ela fecha os olhos e ela vê aquela cena o tempo todo. Para ela tá muito difícil. Ela tem quantos anos? 14. E ela é evangélica também, não? Sim. Ela é de Guarulhos. Mas nascida no Japão. Ok? Satisfeitos? Doutor, posso só fazer uma pergunta para o senhor ainda? O senhor pode dar já alguma opinião a respeito dessa falha? O senhor já falou da perícia, mas do que poderia estar por trás de tantos erros e tantas... Acho que ele tem que sentar, né? Por causa do microfone. Por favor. Qual a pergunta? Que, na opinião Bom, então a informação mais importante, a última informação sobre o caso que chega é que o Ministério Público, por ordem do Ministério Público, o Parque Hopi Hari vai ser fechado pelos próximos 10 dias, pelo menos, para investigações mais específicas, Percival. E isso significa claramente, Adriana, que a partir de agora o episódio disso que aconteceu com a menina de 14 anos lá no Hopi Hari será investigado como homicídio, ou seja, houve negligência por colocar à disposição do público uma cadeirinha que estava interditada. Houve imperícia porque se sabia exatamente que isso era um alto risco para qualquer frequentador. E houve absoluta imprudência em não tomar nenhuma providência para evitar que isso acontecesse. No mínimo, haverá um processo criminal por dolo eventual, no mínimo. Que dor para esses pais, hein? A gente acabou de acompanhar aí o que disseram os pais da Gabriela, que morreu caindo desse brinquedo aí no Parque Hopi Hari, bastante emocionados. Uma entrevista muito comovente, realmente. A gente acompanha o caso até que ele tenha um desfecho completo.